E você fez um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. E depois também com a Karine Telles. Sim. E é uma coisa que eu achei muito legal, assim, que é quando eu falei, né? Eu tô escrevendo e pra mim é muito difícil ainda, porque eu tô começando a fazer isso. Mas com a Madeleine eu me diverti tanto, porque eu tava tão segura. Eu tava tão... Eu acalmei, eu encaixei alguma coisa dentro de mim, que eu falei, eu tenho todas as ferramentas necessárias pra realizar bem o meu trabalho. Então é só fazer. E ela foi a primeira personagem que você sentiu isso por inteira? Essa calma... É. E você sente que a partir de… Então, depois dela, você já fez outras coisas. E essa calma permaneceu? Que bom, né? Uma maturidade. Muito bom, gente. Por que eu fritava tanto? Como a gente ria? Mas você tinha o quê? Você tinha uma coisa, eu não vou conseguir, você se sabotava? Medo. Não, eu tinha medo, ansiedade. Insegurança. Insegurança, medo. Eu estudava demais. Eu lembro muito de um ensaio E síndrome da melhor aluna. Amor, é meu gatilho, você vê, né? Super interessante. Só que o que eu tô perdendo? Gente, quem aos 12 anos lê super interessante, né? Há muito tempo atrás. O Rafael, o diretor, e a Bruna. Olha! O meu irmão também lia. Eu lia en passant, assim, porque meu irmão lia, então Jurou, de vez em quando eu com certeza via só a capa, tava ali Eu lia. fazendo teste capricho. Eu era essa. eu era da E jogando Capricho. futebol. Não, eu passei pela atrevida, mas até os 11. E aí no Instagram, Madeleine, série. Conta dessa série que você tava falando dela, inclusive. E aí foi muito legal, porque fez muito sucesso. E o retorno que as pessoas davam era… Eu não sabia que era isso que fazia um ator. Porque quando a gente pensa assim, faculdade de cinema, nas universidades no Brasil, faculdade de cinema, se estuda direção de fotografia, se estuda roteiro, não se estuda atuação. Não se estuda o que faz um ator, como dirigir um ator. Eu posso estar enganada que não sejam todas, mas eu já conversei com alguns amigos formados e a maioria deles não teve acesso a isso. Uma diretora, a Juliana Rojas, com quem eu trabalhei, que se formou na USP, ela foi para a área, para o departamento de teatro para fazer umas aulas de atuação, para aprender a dirigir os atores, para ter ferramentas para isso. Então, se nem as pessoas que trabalham com cinema têm essa formação… Imagina. O público em geral. Público, que faz um ator, né? E o a que TV come. Globo? O que come? E a TV Globo nisso? Teve algum problema em relação aos seus… No começo, eles ficaram com medo de eu expor coisas antes do que deveria. Então, de ao ar spoilers, vamos dizer. Exato. E aí, a gente negociou. Foi uma conversa, assim. Teve uma negociação. Sim, de eu explicar o que era, sabe? De elas entenderem isso deixa mais pra frente, isso pode agora. E que não era uma exposição por expor, né? Tinha um porquê de você estar fazendo aquilo ali. E eu acho que talvez o que não estava dando pra perceber naquele momento, mas que reverte pra Globo, muita gente foi assistir a novela por causa do Madeleine Reality. Olha. Sim, é uma troca, gente. Muita gente, uma coisa leva é a assim outra. que faz. Eu quero ver, então, qual é o resultado disso que você está compartilhando aqui. E eu acho isso muito interessante, porque as suas redes são assim, né? Eu acho que você tem um engajamento absurdo nas suas redes sociais. Você posta de bichos fofinhos a temas importantíssimos. Aí você posta uma cachoeira, aí fala de comida, aí de repente… assim… Aí milita. Tem um pouco de tudo e é tudo de dentro de você. Você se mostra ali, de fato, nas suas redes sociais. E as pessoas gostam disso, as pessoas engajam e ficam interessadas naquilo. E esse interesse é muito legal, porque ao mesmo tempo que você fala dos bichinhos, você fala sobre temas importantíssimos, como… você ser lésbica, o seu relacionamento. E, inclusive, o seu relacionamento com a Marta. Os seus relacionamentos todos foram sempre públicos, né? E eu vejo que esse… pode me corrigir se eu estiver errada. Esse seu relacionamento com a Marta, você tem colocado bastante nas redes sociais. Isso é porque você faz parte dessa sua voz ativa na comunidade. Por que dessa escolha? Eu acho que a Marta é parte da minha vida. Aliás, meu amorzinho lindo, que eu amo. E ela se sente confortável também. Ela também tem um Instagram super ativo, que ela fala várias coisas. E ela, assim como
os bichinhos fazem parte da minha vida, porque eu não durmo sem assistir um bichinho fofinho, Gente, é que, muito que me acalma, meu ansiolítico. A Marta é parte da minha vida, sabe? Então, é claro que ela vai estar lá. O cinema é parte da minha vida, a Marta é parte da minha vida. Então, ela vai estar lá, pronto. E como conheceu? Como que veio, assim? Vamos pra fofoquinha, assim, Eu sei, amo, tá? eu sempre tenho essa Eu pergunta. quero saber, eu gosto de aprofundar nessa parte do relacionamento. Marta estava A Marta onde? sempre foi uma crush pra mim. Ah, é? Ela é DJ, né? Ela é DJ, produtora musical, cantora, trabalha com música principalmente. Então, E aí- quando a gente tá falando de que ela era uma crush, ela já existia. Você já sabia da existência dela. Eu sabia, eu acho que a primeira vez que eu conheci. Eu acho não. A primeira vez que eu vi a Marta foi. Eu tava com o Juca, que é minha ex-namorada, e a gente tinha ido pra. A gente tava indo pra Maré pra fazer um trabalho lá na Maré. Eu, Juca e Marta. Foi nesse dia que eu conheci Marta. A gente fez era umas aulas que a gente ia dar para as crianças lá no Redes. E aí eu conheci Marta, mas eu namorava com o Juca. Nessa época a gente tinha uma relação fechada. Eu via a Marta pela cidade, assim. Eu via a Marta nas festas, eu via a Marta nas aberturas das exposições, eu via a Marta na praia. Então, eu também conversava com o Juca sobre isso, assim. Marta, uma crush, né? Marta é muito linda, ela é muito exuberante. E ela é muito misteriosa. É. Eu percebo isso pelas fotos, sabia? Sim. Eu nunca vi pessoalmente. Mas eu Ela percebo tem, pelas ela é fotos. gigante, ela tem 1,83, Não, e muito alta, exato. alta. Uma mulher gigante, super andrógena, misteriosa e muito doce. Então, sempre… Né? Um ar Qual diferente o signo que dela? respira. Sagitário. Sagitário. Ai, amo sagitariano. Meu filho é sagitariano. E aí, enfim, aí teve isso, e aí depois… foi o dia que a gente se conheceu e a gente se encontrava, assim, brevemente nesses lugares, mas, né, nada demais. E aí, teve um momento da relação que eu e o Ju, que a gente abriu a relação. A gente começou com uma relação aberta, depois fechou, depois abriu. E aí, nessa época, eu comecei a ficar com algumas pessoas, e aí fiquei com a Marta numa… Não, foi isso. Lembrou agora. Calma, lembrou, calma, calma. Agora ela lembrou. Agora vem, gente. Agora vem aí. Eu tava em São Paulo e ela mandou uma… A Marta, eu amo, ela é muito direta. E ela mandou… Ela viu… Ela mora no Rio, né? Do Rio. E eu tava em São Paulo trabalhando. Postei alguma coisa. Ela viu… A flerte de hoje em dia, tudo tem Instagram, Claro, né? mandou o quê? Uma chaminha, alguma Exato. coisa. Foi a chama? O quê? Ela mandou uma chama? Foguinho. Ai, Não, que muito susto. mais direta, amor. Ah, é? Como ela foi? falou… quer tomar uma cerveja? Você quer? Aí eu falei, quero. Quero sim. E aí, a gente não conseguiu se encontrar nesse dia, mas a gente marcou de ir à praia, no Rio. E aí, a gente passou horas na praia, anoiteceu, todo mundo foi embora. Conversando. Ela não me beijou. Ah, não? É isso Falei, mesmo, pra deixar você com mais vontade. Falei, gente… E aí, diz ela que tava me conhecendo, sabendo se eu era uma pessoa legal. Se eu tinha uma relação saudável com o Juca. Que a Marta também não queria passar por cima de Juca. Exato. Entrar no meio aí. Exato. E aí depois, acho que alguns dias depois, ela postou uma foto num bar queer que tinha no Rio, no centro do Rio, chamado Desvio, que era maravilhoso. Que saudade. Fechou, né? Eu soube. Fechou. E no banheiro da Desvio tinha um espelho e uns carimbos assim, escrito tesão, 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 tesão. E a Marta fez uma selfie nesse espelho. Aí eu falei, Marta está no Desvio. Liguei pra Mayara, minha amiga. Falei, Mayara! Aí ela, ai, não, amiga. Ela falou, tá frio, amiga. Eu falei, amiga, vamos pra Desvio tomar um drink, Caraca, por favor. você foi atrás! Foi, arrasou. Viu que tava lá e foi atrás. Aí cheguei lá e ela não tava mais lá. Claro, porque Mas- a pessoa ela pode ter postado uma foto, Bruna, de outro dia. Mas aí, o que eu fiz? Eu fui no banheiro e postei a mesma foto. Ó. Gostei Já deu a dessa. dica. Gostei. E aí ela comentou falando, ih, tava aí. Foi? Comentou? Comentou. E eu tava aí. E eu falei, Você tá falou, onde? "Nossa." Falei, tá Gente, onde? jura? Nossa! Cara, é o destino. Arrepiei. Como se a gente frequentasse muitos bares queers, né? Nessa época eu tinha o Desvio e mais um ou dois. Mas enfim, ela falou, eu tô numa festa aqui do lado. Aí eu… Foi pra Aí você falou, vou pra aí. Aí a gente foi. Aí foi nesse dia. a E gente aí se beijaram. É. Aí depois acabou o relacionamento com o Juca. Aí depois eu fiquei um tempo com Marta e com Juca. Juca Ah, sim, porque tava Era aberto, né? Então, a gente ficou um tempo, eu
Eu e Juca, eu e Marta. Juca também tinha algumas outras relações nessa época. E aí, em algum momento, eu e Juca, a gente terminou e eu segui com Marta. Você falou uma coisa interessante de abrir o relacionamento, fechou o relacionamento, abriu o relacionamento. É um modelo, né, que a gente vê rolando cada vez mais, né, na sociedade, né, a não monogamia, né? E tem gente que não consegue de jeito nenhum, tem gente que, curiosidade em talvez um dia experimentar, quem sabe. E a maioria das pessoas que vive isso trata com muita naturalidade. Como é que funciona isso? É uma conversa? Cada relacionamento, quando se abre, tem as suas próprias regras? Explica pra gente. Eu acho que tem uma coisa… Porque o relacionamento monogâmico, a gente sabe como é, né? São todos iguais, contando com a parte das pessoas que traem. Eu ia falar assim, achei que você ia falar assim, os relacionamentos monogâmicos são todos hipócritas. Eu achei que você ia falar isso. E eu tava aqui, ó, com certeza. Tava concordando já antes de ouvir falar. Não, mas eu não acho. Eu acho que também, por exemplo, eu e a Marta agora, a gente tem uma relação fechada. Sim. E eu acho que é o que cabe pra gente nesse momento. Acho que cada relação, cada pessoa, cada tempo tem a sua conjuntura. E eu acho que você deve fazer acordos que são importantes pra você, mas eu mesma fiz vários e quebrei todos. Então, esteja aberta ao fluxo do que vai acontecer. Você vai errar. Óbvio que eu errei, óbvio que eu não fui legal. Pedi desculpas, percebi, fiz de outro jeito, senti ciúme. Mas tudo isso também acontece numa relação monogâmica, sabe? Não, e o diálogo, né? Que eu acho que é o mais importante, tanto pra qualquer configuração, né? De relacionamento. Então, porque eu sinto muito essa… a verdade nunca mente, né? No sentido de você poder também falar que, você pode sentir atração por outras pessoas… daí a sentir atração a configurar realmente ali o ato em si é outra coisa. Ficar muito tempo com alguém também e achar que você só vai ficar com essa pessoa é estranho. Eu acho que, assim, por mais que eu e a Marta a gente tenha uma relação fechada nesse momento, eu acho que existe uma escala que é bom a gente colocar aqui em perspectiva. Uma coisa é você ter uma relação monogâmica fechada, que você não pode nem falar o nome da sua ex na frente da sua atual. Isso aí é loucura já, né? Mas isso é muito comum. Muito. Mas isso existe. Então, isso é um nível de monogamia que eu acho doentia. Assim, Total. Eu tenho amizade com todas as pessoas que eu namorei, sabe? Eu também. Com o Juca, por exemplo, é um dos meus grandes amigos. A gente conversa, vai na minha casa, sabe? Então, eu acho que isso é um extremo que eu acho que a gente deve se perguntar. Como assim eu não posso falar da minha ex? Minha ex faz parte da minha vida. Foi uma pessoa importante, provavelmente, durante muitos anos. Pode ser que você não queira mais frequentar, Sim, etc. Mas não se fala o nome dessa pessoa na minha casa. Da vida e da construção também, né? De quem a gente é hoje. Exato. Então, tem gente que não vai à festa sozinho. Não vai, não quer ir, ok. Mas não pode ir. Um casal nunca sai separado. Isso é um extremo que eu me pergunto, assim. Eu não gosto dessa configuração. Nem eu. Então, acho que isso é um extremo da monogamia e do relacionamento fechado. O outro extremo é… Puxa, pode ser que em algum momento eu tenha vontade de ficar com uma pessoa que não seja a Marta. A gente vai conversar sobre isso, sabe? A gente vai ver uma forma que a gente se sinta segura de desenvolver isso. Se vale a pena nesse momento ou não. Eu acho que isso é um outro lado dessa escala. Sim. E vocês são um casal hot? Vocês usam brinquedinhos? Porque eu acho que é interessante que eu acho que não se fala muito do sexo entre as mulheres lésbicas, né? Isso não é uma coisa que é muito falado. Não, e você sabe, já que Trigo é uma pessoa recorrente, Trigo se assustou, porque Trigo cuida de você, cuida de várias outras mulheres que são héteras. Ele falou assim, Bruna… Em todas as outras, nesses anos que eu trabalho com todas vocês, sempre perguntam pra ela sobre sexo. Nunca perguntaram pra você. Aqui não dá pra passar sem falar de sexo. Por que nunca perguntam? Porque tem essa ideia de que lésbica não transa, né? Ah, é? Porque o que é sexo? Sim. As pessoas associam a penetração? Penetração. A colocar uma coisa grande, dura, num buraco. Nem sempre grande, né? Ai, Fê, te amo. Essa é a associação do que é sexo. Mas, se a gente não tem… A gente transa de outras formas, né? Às vezes com
um dildo de plástico, um pinto de plástico. Também, né? Também? Com um brinquedinho. Como que você chamou? Dildo? Dildo. Calma, por que que dildo? esse nome? Tem uma… É do quê? Dildo em inglês, Ah, é isso é? que ele falou. Eu amo, tem o Paul Preciado, que é um autor queer maravilhoso, um homem trans. Ele fala sobre o pinto de carne e o pinto de plástico. Porque eles fazem a mesma coisa, né? Se for de penetração, realmente é? é uma coisa muito parecida. É, então. Você já usou o sugador? Sim. Que é isso, É hein, Bruno? maravilhoso. Que é isso, hein? É muito louco. Me falavam. Eu falava, ai, gente, não é possível que seja tão… Aí um dia eu ganhei de presente. É realmente incrível. Não é? E vocês gostam de usar juntas? A gente usa juntas, mas eu acho que isso também é uma coisa, assim, quando a gente fala de sexo sapatão ou sexo… Não só sexo sapatão, mas sexo entre pessoas que não têm um pinto de carne, né? Aham. De que tem que sempre ter um brinquedo. Não. Não, Não né? tem que sempre, né? Não tem que sempre ter penetração. Eu não faço questão de penetração. Inclusive, eu adoro que você me bote um dedinho só. Acho uma delícia, se é pra gente falar aqui de Aham. realmente sexo. Ai, achei ótimo isso. Sim. Já entramos, nunca falamos de dedo aqui, sabia? dedinho só. Você, tá vendo como você é transgressor, disruptiva? Disruptiva. Ai, desculpa, microfone. Porque até quando a gente pensa, pinto grande, pinto pequeno, enfim… Eu não faço questão com o tamanho das coisas, sabe? Às vezes eu gosto mesmo de um dedinho. E um dedo tem muito valor. Bem usado, Porra! né? Especialmente, porque eu acho que aí tem coisas… Quando você transa com as mãos também, tem muitas coisas que você pode fazer com os dedos lá dentro, né? Ele não precisa estar sempre assim. Bom, linguagens… ele vamos não lá. precisa estar sempre assim. Ele pode estar como? Ele pode Conta estar pra- assim. Assim? Ah, porque daí já aumentou aqui também o diâmetro. E porque você atinge outras partes da parede do útero, né? Às vezes ele pode estar assim pra trás. Então tem muitas coisas que dá pra fazer. Gente, tem várias mulheres que nunca transaram com mulheres antes e que quando transam a primeira vez falam assim… Que Ah, foi com isso que você certeza. fez Com- comigo? A minha única experiência foi como uma amiga quando a gente era bem mais nova e foi uma curiosidade de ambas. Então nenhuma sabia, porque eu tenho certeza que se eu transar com uma mulher, eu vou gostar muito. Mas você e sua amiga transaram? Transamos? Ah, é? Mas do as jeito duas… que a gente achava que podia. Mas as duas não Mas tinham é isso, experiência, então exato. de repente não foi… Como nós duas não tínhamos experiência, era uma Avassalador, curiosidade não foi. nossa. A gente sentiu atração uma pela outra no dia, a gente passou o dia inteiro juntas. E tinha uma outra amiga que era lésbica mesmo, e a gente… Muitas perguntas, sabe? Quando você fala, mas e tal coisa, tá? Ambas mostrando uma curiosidade. Aí, enfim, à noite a gente deu uns beijinhos numa festa. E eu já ia dormir na casa dela. Então a gente viveu aquilo que aconteceu no dia. Não é que depois a gente não se falou mais sobre, não tocou mais no assunto, mas naturalmente a nossa amizade seguiu e não virou uma coisa, ai, vamos ficar de novo, nem nada disso. Só que era isso, nem eu sabia, Sim. nem ela, Aham. sabe? Então eu não sei. Sim. É, E são coisas depois que eu você… nunca mais tive. São coisas que você uma vai relação. aprendendo com o tempo, você vai descobrindo também com cada pessoa. E assim é independentemente do gênero que a pessoa tem ou do órgão sexual que ela carrega, né? Sim. Você vai descobrindo o que faz sentido. Mas eu acho que, essencialmente, você não ter que o objetivo final do ato sexual não seja colocar um pinto de carne dentro de um buraco, seja ele qual for, te abre um leque de possibilidades, de curiosidades, de invenções possíveis de se fazer com o corpo, que eu acho que é isso talvez porque que o sexo entre pessoas que não têm um pinto de carne, entre pessoas sapatão, aqui no caso, que eu tô falando, seja tão transgressor. Porque você tem que descobrir ele o tempo todo, sabe? Não tem um objetivo único final que é esse, colocar uma coisa num buraco. Sim, é muito louco, né? Porque essa história, né, que eu falei agora, eu nunca falei, né, na vida. Foi a primeira vez que eu falei. E existe uma coisa que eu tô mostrando que eu tô sentindo agora, né? Me deu até fiquei nervosa, né, de falar. E uma coisa meio da culpa católica, né, que a gente tem, assim, né? De principalmente a gente que vem, né, de relacionamentos… né, a gente é hétero, né? Enfim, essas coisas. Como que bate, né, uma coisa meio… daquilo que a gente estava falando antes, dessa culpa católica que eu sinto um pouco. Que talvez, se eu não sentisse, eu poderia até ter descoberto outras coisas. E hoje, por exemplo, ser bissexual, Isso por é exemplo. heterossexualidade Nossa, compulsória. e você? Nunca pensei. O quê?
Nunca tivesse pensou uma que- culpa Amigo, católica. pois é, Olha aí- que loucura. Mas esbarra naquilo que a gente tava falando antes também. Que pessoas que se mostram, às vezes, podem ser modernas, podem ser isso e aquilo, passam por… Ela não ficou 4 anos lá sendo com a terapeuta dela? Nossa, porque você tava falando aqui, eu tava assim, ó, não gente. tem mais isso, assim. O que tá sendo visto de fora, ou o que eu passo pra você… Não significa, isso é muito um pensamento diferente, E a gente né? tem uma identidade no Brasil muito cristã, né? A gente, por Muito. mais que Aham. às vezes a gente não seja nossa família, a gente não tenha crescido, a gente é uma sociedade culturalmente cristã. E a culpa é uma coisa cristã, né? Uma construção cristã. É, porque eu tava falando aqui, me deu um negócio quente. Dá um frio na barriga, A né? cara esquentou e aí eu comecei a pensar assim, acho que eu Por que eu nunca falei falei isso? isso na vida, publicamente. Agora- Pensando aqui, aí me veio a culpa católica, aí quis dividir com vocês. Agora eu queria saber se Marta foi com você pra Corumbá. Foi E aí? uma loucura, né? E as pessoas falaram muito? Ué, alguém ligou pro seu pai e falou: vi tua filha aqui com uma mulher alta, passando na minha frente.